Então agora eu tenho aqui uma tabela com as pontuações dos times que subiram. As pontuações aqui na Série B que eles fizeram. E na Série A imediatamente depois é que eles subiram. Ou seja, time que subiu aqui dos últimos 5 anos. Ou seja, são 4 times que sobem nos 5 anos, ou seja, são 20 times. E eu vou aqui tentar fazer uma análise, na verdade, uma análise de variâncias. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir um gráfico aqui. Um gráfico de dispersão, mais para ter uma ideia. Eu vou inserir um gráfico de dispersão. Com esse título aqui, análise dos times que sobem para a Série A. E aqui pontos na Série B. E a pontuação na Série A. Aqui. E eu também vou aqui. Vou inserir a linha de tendência que usa o método dos mínimos quadrados. E eu vou mostrar também esse R quadrado, esse coeficiente de correlação. Vou tirar esse daqui. Isso. Então aqui dá para vocês verem que ele chegou a uma equação de reta aqui. E a um coeficiente de correlação. Aqui dá pra ver, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Mas uma coisa, ele sempre vai dar um valor. A regressão é um método que sempre vai dar uma equação da reta. Mas será que isso tem algum valor estatístico? É isso que nós vamos ver aqui. Primeira coisa, na verdade eu vou analisar se tem ou não correlação linear entre as variáveis. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho duas hipóteses. O H0, que é a hipótese nula, ou seja, todo réu é inocente até que se prove o contrário. Ou seja, o H0 é válido até que se prove o contrário. É que não há correlação, certo? E o H1 é que há correlação. É sempre assim, na verdade. Quando tem um igual, o igual sempre vai estar no H0, porque você nunca consegue provar estatisticamente que uma coisa é igual, mas você consegue provar que é diferente. Então o igual vai ser sempre a sua hipótese nula. Ou seja, todo réu é inocente até que se prove o contrário. Essa é a lógica aqui. E aqui tem um método, na verdade aqui para você achar isso daqui, eu vou fazer umas contas aqui que na verdade você tem... Também ele já deu o R. Mas eu vou também fazer umas contas aqui. Que aqui eu tenho aqui eu vou fazer xi quadrado. Ou seja, isso daqui ao quadrado é o x ao quadrado. E vou copiar para as demais células. Aqui é o... Aqui é o yi quadrado. Eu vou pegar a mesma coisa para os y e vou copiar aqui para as outras células. Estou dando aqui um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu estou selecionando com o botão esquerdo do mouse. Aqui é a mesma coisa, olha aqui, xi vezes yi. Não sei se vocês estão vendo. Então aqui eu pego aqui, coloco na coluna do xi, isso aqui é igual. Estou usando o LibreOffice, que é um equivalente para Linux do Excel. É quase a mesma, é muito parecido mesmo, não tem muitas diferenças não. E aqui eu vou, é claro que vai ter sempre uma variação, mas ele tem muitas funcionalidades parecidas. Aqui eu vou copiar e colar, eu seleciono isso aqui com o esquerdo, dei um Ctrl C, agora eu dou um Ctrl V aqui. E aqui a soma, é só usar essa função soma aqui, e eu vou somar tudo. E aqui a média, eu vou só usar essa função média aqui. E eu vou copiar e colar para os outros. Eu vou copiar e colar para os outros aqui. Aí agora que eu já tenho as pontuações, as somas, as médias, eu vou calcular o SXX.
o SXY e o SYY. O SXX, na verdade o SXX se calcula assim. O SXX é a soma do xi ao quadrado. Essa soma aqui do xi ao quadrado menos a soma do xi ao quadrado menos isso daqui ao quadrado menos é a soma dos quadrados menos o quadrado da soma dividido pelo número de amostras. No caso é 20. O SYY é a mesma coisa aqui. Soma dos quadrados menos o quadrado da soma dividido pelo número de amostras, que é 20. E o SXX vai ser a mesma coisa aqui. Soma dos quadrados, não, a soma dos produtos menos o produto das somas dividido pelo número de amostras. Então aqui dá pra ver que deu isso daqui. E agora nós calculamos esse coeficiente de correlação R. O R é o seguinte: você pega o SX, isso aqui é SXY, né? É o SXY dividido pela raiz do SXX vezes o SYY. E deu esse valor aqui, R 0,32. Se eu puser o R ao quadrado, que está aqui, vai dar esse valor aqui, olha. Vai dar o mesmo valor que está lá no gráfico. E aqui, na verdade, é o seguinte. Tem um teste de hipóteses para ver se existe ou não correlação, que é o seguinte. Você tem que usar uma distribuição t-student. A t-student é aquela distribuição normal, corrigida, na verdade. É uma correção que foi feita da distribuição normal. Uma correção que foi feita aqui é o seguinte: você pega o seu coeficiente aqui, você pega o seu coeficiente, é o t-calc que fala, é t-calc, é o t calculado. O t-calc vai ser igual a quanto? Vai ser igual a aqui, ser igual aqui. Eu vou ter que revisar a fórmula. Vai ser igual, vou ter que revisar a fórmula, infelizmente. Eu fiquei muito viciado em consultar as coisas. Mas é aquela história, né? Eu fiquei muito viciado em consultar as coisas, né? Antigamente, quando era a época do vestibular, eu sabia tudo de cor. Mas agora eu fiquei viciado em consultar as coisas. Toda hora tá consultando. Tô aqui fazendo um vídeo, eu tenho que consultar. Uma porcaria, né? Mas vamos aqui consultar aqui. É isso daqui, né? Deixa eu falar aqui. Aqui é mesmo? Como é que é mesmo? Aqui é a R vezes N-2 vezes essa raiz aqui. N-2 graus de liberdade. Por que N-2? Porque isso daqui, na verdade, esse XX você elimina um grau de liberdade quando você faz essa soma aqui dos você elimina um grau de liberdade, você eliminou 2 graus de liberdade aqui, e aqui você divide por 1 menos R quadrado. 1 menos R quadrado, o R quadrado tá aqui, e vai dar isso daqui. E você compara com o T crítico. O T crítico, na verdade, o T crítico. Na verdade, o T crítico é o seguinte: o T crítico, aí você tem que ir lá na tabela da distribuição t-student
E eu vou usar um alfa, um alfa igual a 5%. O alfa é 5%, o nível de significância que fala. O meu alfa é 5%. Então o testudent, como é uma distribuição simétrica, eu tenho que pegar o testudent para 0,025 com 18 graus de liberdade, que é o n-2, que vai dar 2,101. Ou seja, o t-calc vai ser menor que o t-crítico. E quando o t-calc é menor que o t-crítico, no caso, você disse que não, a hipótese nula ela não pode ser descartada. Ou seja, o réu é inocente, porque nós não provamos o contrário. Ou seja, não dá para dizer que tem relação entre a pontuação dos times que sobem e a dos times que não, e a dos times que ficam, né? Não dá pra dizer que tem relação. Só que eu também vou fazer uma outra consideração. Supondo que eu não use isso, eu vou usar o seguinte. Eu vou testar se há regressão linear. Você tem aqui que para regressão linear, o B1, a regressão linear é a seguinte. Aqui y é igual a B0 mais B1x. Para a regressão linear, o B1 vai ser igual a algum valor aqui, que vai ser o SXY dividido pelo SXX. E o B0 vai ser igual a isso daqui, ó. Vai ser igual a... Isso daqui, na verdade, você vai minimizando a soma desses quadrados aqui, dessa distância do ponto até a reta ao quadrado. E aí você tem uma equação em termos de derivadas em relação aos coeficientes. Você deriva os coeficientes e dá igual a zero. E aí você obtém essas equações aqui. O B0 vai ser igual a... Aqui o B0 vai ser igual a x. Essa soma do x vai ser... O B0 vai ser igual a... soma dos y, vai ser igual a isso daqui, a soma dos y, isso. Ser igual a soma dos y aqui, a média dos y, menos o B1 vezes a média do x. Isso, deu isso daqui. Que é exatamente o que está aqui, porque o programa LibreOffice está usando esse método. E aqui, a partir disso daqui, eu posso colocar uma coisa que chama de y-chapéu. O y-chapéu é o y previsto pela reta. Então vai ser o x vezes o coeficiente B1 mais o B0. E aqui eu copio e colo. Esse aqui é o y-chapéu. E aqui eu estou copiando e colando isso daqui. Não, ao contrário. Aqui tem que pôr um cifrão, né? Olha aqui. Aqui tem que pôr um cifrão aqui para não ficar deslocando. Aqui tem que pôr um cifrão aqui. Esse cifrão é quando você não quer que desloque, sabe? Tem que pôr esse cifrão aqui. Senão ele vai ficar deslocando e aí vai ser um terror. Tá. Aqui eu faço y menos y-chapéu ao quadrado. Aqui eu vou fazer isso daqui, né? Y menos y-chapéu ao quadrado. Então é isso, é igual aqui, entre parênteses, isso, esse y aqui, menos o y-chapéu que está aqui, ao quadrado. E aqui eu vou somar aqui. E aqui eu copio para soma. E aqui vai ser y menos y médio ao quadrado. E aqui então vai ser o y também, o y que está aqui. Só que o y médio é a mesma coisa, tá aqui, né, o y médio. Seu y menos y médio, tudo ao quadrado. Mas aqui tem que pôr o cifrão também, né? Tem que pôr o cifrão para fixar essa célula, senão ele vai ficar deslocando para baixo. Olha aqui. Tá. E agora eu copio e colo para propagar tudo.
E aqui é a mesma coisa, eu copio e colo para somar. E aqui eu posso fazer uma análise de variância. Aqui eu tenho o entre, residual e o total. O entre vai ser esse daqui, y menos y chapéu ao quadrado. Não, o entre vai ser o seguinte, o entre. Na verdade o meu entre, olha aqui. Me desculpa, eu vou ter que consultar de novo. É aqui, o entre vai ser... o entre, na verdade, o entre é uma diferença. O residual vai ser esse daqui, olha. Não. Residual vai ser igual a essa soma aqui, tá? E a média vai ser igual a esse daqui. E o entre vai ser a diferença entre os dois, que é uma propriedade que tem aqui nessa análise de variâncias. Esse aqui é a soma dos quadrados. Essa aqui é a soma dos quadrados. Graus de liberdade. O total nós sabemos que tem 19 graus de liberdade, que é perde um grau de liberdade da média. Esse daqui tem 18 porque o y chapéu perde um grau de liberdade. O y chapéu ele vai perder 2 graus de liberdade. Na verdade aqui tem 1 então. Graus de liberdade. Aqui eu divido um pelo outro. E aqui eu vou dividir um pelo outro, que vai ser o quadrado médio. Seu quadrado médio, tá? Esse daqui, né? E aqui eu vou usar aqui é a mesma coisa. E aqui eu vou usar uma distribuição f de Snedecor. F de Snedecor. Aqui eu vou usar o fcalc que fala. Fcalc. Eu vou usar o alfa 5% também. Alfa 5%. Alfa igual a 5%. Eu vou usar um f de Snedecor aqui, tá? Que vai ser o seguinte. O meu f de Snedecor. Eu vou dividir isso daqui por isso. O f de Snedecor é quando essas variâncias elas têm distribuição Q quadrada. E quando eu divido dois Q quadrados, eu tenho um f de Snedecor. E eu vou dividir o entre pelo residual. Dá esse daqui, 2 e 0. Dá esse daqui, né? 2. Aqui, eu divido entre pelo residual. E isso daqui dá esse valor aqui. Só que quanto é que vai ser o f de Snedecor? Se eu dividir um que tem 1 grau de liberdade, eu vou lá na tabela. Vou lá na tabela, o V1 tem que ter 1 grau de liberdade, o V2 tem que ter 18 graus de liberdade. Eu divido uma aqui quadrado com 1 grau de liberdade por uma com 18 graus de liberdade, com um nível de significância 5%. Quanto é que vai dar? F crítico que fala. F crítico. O F crítico vai dar quanto? O F crítico vai dar 4,41. Por que vai dar 4,41? Porque é isso daqui. Você vai lá na tabela e olha. Tem que ir lá na tabela. Tem algumas tabelas aqui. Você vai lá na tabela, abre o livro. Nesse livro aqui do Costa Neto, nos apêndices, tem essas tabelas que eu falei, do F de Snedecor e do T de Student. Você vai lá na tabela com alfa 5%. E como o F crítico mais uma vez, o fcalc é menor que o F crítico, eu também aceito H0, ou seja, o réu é inocente, porque eu não consegui provar o contrário, com o devido nível de significância. Então, dá pra ver aqui, a conclusão que nós chegamos é que, pra falar a verdade, não dá pra dizer que tem relação, ou seja, não necessariamente os times que foram bem na Série B vão conseguir fazer uma boa Série A. Às vezes o time não foi tão bem ali, mas passou. Todos os times foram promovidos, mas nem sempre o que foi promovido com melhor pontuação vai fazer uma melhor Série A. Então, muito obrigado aqui aos que assistiram. Deu para rever alguns conceitos de estatística, correlação, regressão. Muito obrigado aqui. Falar um pouco aqui de futebol também. Então, muito obrigado aos que assistiram.